Olá, meu querido aluno, minha querida aluna, você que se preparou, se dedicou, foi para a segunda fase da Universidade Estadual do Ceará, deu o seu melhor e se preparou com essa equipe maravilhosa, portanto, é certeza de um ótimo resultado. Eu sou o professor Lucas Paiva e estou aqui para fazer um breve comentário sobre o que foi essa nossa segunda fase da UES. Será que ela seguiu aquele padrão comum? Será que tem algum tema que apareceu, algum tema mais esperado, algum tema que não apareceu? Tudo isso e muito mais nessa nossa análise da nossa segunda fase. Antes de entrar em algumas questões que eu gostaria de resolver e comentar, eu quero lhe dizer que nós tivemos uma prova dentro daquela organização que a UES costuma colocar nas segundas fases, partindo de Colônia, Brasil, caminhando, misturando agora a história geral, até chegar em questões mais contemporâneas, como a luta por direitos nos Estados Unidos, processos de descolonização e ditadura militar. Porém, não tivemos uma questão explícita, mais forte, de antiga. Grécia, Roma, Polis, não tivemos uma questão de antiga, mas tivemos Ceará, tivemos sim duas questões de Ceará, ótimas questões, e dentre estas, uma que foi um tema muito previsto para esse certame, que nós vamos comentar em alguns instantes. Falando aqui da ordem das questões, o que é que nós encontramos nessa prova? Começamos por Guerra Justa, período colonial, depois fomos para uma questão de Ceará, falando do período regencial, lembrando que a UES ela coloca o Ceará dentro do contexto maior da história do Brasil, então, durante o período regencial, o que é que estava acontecendo aqui no Ceará. Depois fomos para Império, no contexto de queda da monarquia, aquilo que levou à queda da monarquia. Falamos da ascensão econômica de Fortaleza, movimento operário de 1917 por influências socialistas dos imigrantes que vieram para o Brasil. Depois fomos para a intentona comunista, movimentos sociais, ditadura militar apareceu, questões mais ligadas a cotas, a luta por direitos nos Estados Unidos apareceram, convênio de Taubaté, mercantilismo, Revolução Russa, crise de 29, fascismo, descolonização e Segunda Guerra. Perceba que a UES ela tende a ter a sua forma de estruturar as temáticas das questões seguindo algo parecido com uma cronologia, mas como eu já disse no início dessa apresentação, não tivemos ali uma presença de antiga, tá? E não podemos deixar de comentar um pouquinho, pelo menos resolver, as duas questões de história do Ceará que apareceram nessa fase. Então eu quero te convidar para vir comigo ver aqui rapidinho a resolução das duas questões de história do Ceará que nós tivemos nessa fase. A questão de número 22 e depois a questão de número 24. Questões essas com temáticas que nós abordamos em nossos materiais e você que se preparou com o time FB estava muito mais do que preparado para resolver tranquilamente estas questões. Vamos dar uma olhada aqui na 22, bem rapidinho. Entre 1831 e 1832, no início da regência, ocorreu um movimento de cunho monarquista e restaurador, aonde? No Cariri cearense. Aquele evento manifestou o conflito entre as elites locais e a facção liberal dominante na capital da província, Fortaleza. Este acontecimento histórico é conhecido como... Queridos, aqui nós temos uma questão falando sobre a sedição de Pinto Madeira, item D, também conhecida como Revolta dos Cacetes Bentos, onde nós tivemos a saída, de Dom Pedro I do poder. Aí temos uma tentativa de um levante restaurador liderado por Pinto Madeira, que culmina em um conflito civil na região do Cariri. Porém, logo ele é derrotado, ele vem para Fortaleza, onde ele é preso e tudo mais.
É uma questão que revela como, durante o período regencial, os interesses políticos no Brasil estavam se chocando. Os liberais estavam muito agitados, mas não haviam somente eles com suas visões políticas. Também haviam restauradores, outras visões que disputavam no espaço político, e a sedição de Pinto Madeira revela muito bem essa peculiaridade aqui na história cearense. O Pacto dos Coronéis a gente descartou, é o contexto da hegemonia dos coronéis, no contexto oligárquico brasileiro, sedição de Juazeiro, ou revolta de Juazeiro, com a atuação do pai de Cícero, massacre do Caldeirão, quando a polícia se levanta de forma violenta contra um movimento, né, um agrupamento social messiânico na região. Então, de 22 nós temos item D, sedição de Pinto Madeira, uma questão bem tranquila, tá? E também falando de história do Ceará, temos uma segunda questão, que é a questão de número 24, sobre um tema que estaria na nossa prova, que é a cidade de Fortaleza. E uma questão que nitidamente já deixa claro, ó, que é uma menção à celebração dos 300 anos de Fortaleza. E a questão já começa explicitando isso, ó. Em 2026, celebram-se 300 anos da criação da Vila de Fortaleza, ocorrida em 13 de abril de 1726, ao contrário de outras capitais litorâneas, como Salvador, Recife, Rio de Janeiro, São Luís. A atual capital cearense não desfrutou, durante boa parte da sua história, de hegemonia urbana sobre o Ceará. Está dizendo que Fortaleza não começa hegemônica, não começa forte, não começa tão poderosa, mas que durante o século XIX isso vai acontecer, Fortaleza fica forte. Por quê? Por quê, professor? Você sabe, você que se preparou com o time FB, sabe muito bem o porquê. Mas vamos aqui ao resto da questão. Foi ao longo do século XIX que se verificou o processo de hegemonização de Fortaleza, tornou-se apenas na segunda metade daquele século o principal núcleo urbano, político, econômico e social do Ceará. E por que isso aconteceu? Por quê? A questão presente no excerto trata sobre o motivo de o processo de hegemonização de Fortaleza ter ocorrido tardiamente. A esse respeito, assinale a opção correta. Queridos, Fortaleza ela se torna hegemônica tardiamente, no contexto do século XIX, por conta da ascensão econômica de Fortaleza e sua atividade portuária, em especial devido ao comércio do algodão, tá? Perceba que antes de Fortaleza ser hegemônica, outras regiões como Aracati, como Sobral, Icó, tiveram destaques econômicos ou voltadas para o comércio portuário, como a região de Aracati, ou voltado mesmo para as rotas e o comércio próprio do gado, focando mais no interior. Mas é durante o contexto do século XIX, quando o interior está mais enfraquecido economicamente, que Fortaleza ascende ao centro econômico do Ceará. E como o poder econômico atrai os demais poderes, político, social, Fortaleza se torna o núcleo de tudo isso. Ela se torna poderosa economicamente, e daí vai vir também investimento em infraestrutura, vai vir o poder político, e a nossa grandiosa Fortaleza vai ascender a hegemonia que ela vem a ter do século XIX adiante, tá? Lucas, então, o que é que está certo e o que é que está errado nos itens? No item A, diz que a ausência de outra área urbana no litoral da província que tivesse alguma tradição no comércio de bens oriundos do sertão cearense, como carne, couro e algodão, facilitou a hegemonia de Fortaleza. Não, porque a gente vai ter Aracati. Aracati tinha um porto muito forte, principalmente devido ao comércio da carne, das charqueadas, então sim, tinha outra região portuária muito forte, até que Fortaleza viesse a ascender devido ao algodão. Então descarta o item A. B. Os conflitos políticos desde o 19, entre cidades importantes como Icó, Crato, Jardim, por aí vai, contribuíram para o domínio de Fortaleza sobre outras cidades. Gente, a ascensão econômica de Fortaleza foi principalmente em caráter econômico. Lembra do que eu falei, tá? Fortaleza ascende economicamente e com o poder econômico ela vai atrair também o poder político, a influência sobre outras regiões, até porque em algumas regiões do interior do Ceará nós vamos ter secas, vamos ter questões próprias que vão enfraquecer a política dessas regiões, fazendo com que Fortaleza ascendesse, tá bom? Vamos ver aqui a C.
obras e vantagens legais dadas ao Porto de Fortaleza, assim como a Estrada de Ferro de Baturité, que trazia a produção do interior para a cidade para ser escoada pelo Porto de Fortaleza, garantiram predominância econômica à capital sobre Aracati. Fortaleza supera Aracati, tornando-se o centro exportador da produção local. E aí agora que ela é centro econômico, também vai ter o poder político e os demais poderes, tá? Item muito legal, tá? Na questão 24, pessoal, o item C está excelente. Lucas, por que não é o item D? O item D fala que é após a derrota da Confederação do Equador, que as cidades participantes do movimento foram penalizadas e suas riquezas confiscadas pelo governo de Fortaleza, que lhes deu a supremacia sobre as demais. Gente, não foi por motivo da Confederação do Equador que Fortaleza vai encontrar sua hegemonia, queridos. É por conta do ciclo econômico, é por conta do comércio portuário que Fortaleza vai ter toda essa prerrogativa e todo esse poderio, tá bom? Então, queridos, fizemos aqui o nosso comentário da segunda fase da UES, não tivemos Grécia, não tivemos antiguidade, mas tivemos uma prova muito tranquila, tivemos a nossa questão em referência ao aniversário de Fortaleza e temos uma convicção, que você que se preparou com a equipe FB está bem satisfeito com o seu resultado e agora é tudo de bom e aguardar a sonhada aprovação, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço e até mais.